A guerra na Ucrânia entrou em uma fase extremamente brutal. Nos últimos meses, as forças russas sofreram algumas das maiores perdas desde o início do conflito. O que deveria ser uma campanha para avançar e consolidar territórios acabou se transformando em um cenário de desgaste massivo para o exército de Moscou. Segundo dados divulgados pelo comandante das Forças Armadas Ucranianas, Oleksandr Syrsky, a Rússia sofreu aproximadamente 92.850 baixas em apenas 3 meses. Isso significa mais de 1.000 soldados perdidos por dia, entre mortos e feridos. Mas não foram apenas soldados que a Rússia perdeu. Grande parte do equipamento militar russo também foi destruída durante os combates. Ao longo desse período, 322 tanques foram eliminados, além de 430 veículos blindados de combate. Sistemas de artilharia e lançadores de foguetes também sofreram perdas pesadas. Mais de 2.900 unidades de artilharia foram destruídas ou inutilizadas, além de 110 sistemas de lançamento múltiplo de foguetes. A defesa aérea russa também sofreu danos significativos. 55 sistemas antiaéreos foram destruídos, abrindo espaço para que drones e mísseis ucranianos operassem com mais liberdade. Nos céus, a Rússia também sofreu perdas. 5 aviões e um helicóptero foram abatidos durante operações ucranianas. O campo dos drones também revela o tamanho do desgaste. Mais de 65.000 drones russos foram perdidos durante as operações militares recentes. Além disso, quase 12.000 veículos militares, incluindo caminhões, motocicletas e transportes logísticos, foram destruídos ou abandonados. Essas perdas afetam diretamente a capacidade da Rússia de manter ofensivas prolongadas. Enquanto isso, Moscou continua apostando em ataques de longa distância. Mísseis, drones e bombas aéreas continuam sendo usados para atingir cidades e infraestrutura crítica da Ucrânia. Durante os últimos meses, centenas de mísseis e milhares de drones foram lançados contra alvos em território ucraniano. Esses ataques têm como objetivo enfraquecer a capacidade industrial e energética do país. Mesmo assim, a Ucrânia conseguiu manter suas operações militares e, em alguns setores da linha de frente, Kiev começou a reagir. No final de fevereiro, unidades de assalto ucranianas iniciaram operações ofensivas em áreas ocupadas. Tropas aerotransportadas, apoiadas por drones e unidades terrestres, avançaram em zonas controladas pela Rússia. Em poucas semanas, as forças ucranianas conseguiram recuperar centenas de quilômetros quadrados de território. Algumas localidades estratégicas foram retomadas e transformadas em novas posições defensivas. Esses avanços ocorreram principalmente na região de Zaparígia, aumentando a pressão sobre posições russas no sul do país. Esse movimento alterou momentaneamente o equilíbrio da guerra. Pela primeira vez em muitos meses, a Ucrânia passou a recuperar mais território do que estava perdendo. Enquanto isso, a Rússia continuava pagando um preço extremamente alto por avanços muito pequenos. Em alguns setores, centenas de soldados russos morreram para capturar áreas de poucos quilômetros. Esse tipo de combate mostra como a guerra entrou em uma fase de desgaste intenso. Nenhum dos lados consegue avanços rápidos, e cada pequena conquista territorial exige um custo enorme. Mesmo assim, a Rússia continua tentando reorganizar suas forças. Relatórios de inteligência indicam que Moscou prepara uma nova ofensiva no leste da Ucrânia. Mais de 100.000 soldados podem ser mobilizados para tentar romper as linhas defensivas ucranianas na região de Donetsk. O objetivo seria ampliar o controle sobre territórios ocupados e avançar ainda mais para o interior do país. No entanto, existem dúvidas sobre a capacidade da Rússia de executar esse plano. As perdas recentes reduziram significativamente a força de combate disponível. Além disso, Moscou enfrenta dificuldades crescentes para recrutar novos soldados. Estimativas indicam que o número de combatentes perdidos no campo de batalha está superando o ritmo de recrutamento. Isso significa que, para continuar a guerra, a Rússia precisa usar cada vez mais suas reservas. Ao mesmo tempo, o conflito também pressiona a economia russa. Sanções internacionais, redução de exportações e altos gastos militares estão criando um peso crescente sobre o orçamento do país. Manter uma guerra longa exige recursos enormes. Equipamentos precisam ser substituídos. Munição precisa ser produzida continuamente. E soldados
precisam ser enviados para a linha de frente. Tudo isso aumenta a pressão sobre o Kremlin. Enquanto isso, a Ucrânia tenta aproveitar o desgaste do inimigo. Além das batalhas na linha de frente, Kiev também intensificou ataques contra alvos militares mais distantes. Drones ucranianos passaram a atingir depósitos de armas, bases aéreas e centros logísticos muito longe do fronte. Alguns desses ataques ocorreram centenas de quilômetros dentro do território russo. Essas operações têm dois objetivos principais. O primeiro é destruir infraestrutura militar importante. O segundo é obrigar a Rússia a espalhar seus sistemas de defesa aérea por áreas maiores. Quanto mais Moscou precisa proteger seu próprio território, menos recursos ficam disponíveis para defender suas tropas no campo de batalha. Essa estratégia aumenta ainda mais o desgaste das forças russas. Analistas militares afirmam que a guerra entrou em uma fase crítica. Nenhum dos lados conseguiu uma vitória decisiva até agora, mas cada mês de combate muda lentamente o equilíbrio de forças. Se a Rússia não conseguir transformar sua próxima ofensiva em ganhos territoriais significativos, suas perdas podem começar a pesar ainda mais. Por outro lado, a Ucrânia também enfrenta grandes desafios. O país depende fortemente de apoio militar e financeiro de aliados. Sem esse suporte, manter a resistência se torna muito mais difícil. Por isso, o futuro da guerra depende não apenas das batalhas no campo, mas também das decisões políticas tomadas fora dele. Enquanto líderes mundiais discutem estratégias e negociações, soldados continuam lutando diariamente nas linhas de frente. E cada batalha pode influenciar o rumo do conflito. Os próximos meses podem ser decisivos. De um lado, a Rússia tenta reorganizar suas forças e lançar novas ofensivas. Do outro, a Ucrânia tenta transformar o desgaste do inimigo em uma oportunidade para recuperar mais território. Uma coisa é certa: a guerra está longe de acabar. E o próximo capítulo desse conflito pode redefinir completamente o equilíbrio da batalha. Enquanto a guerra continua, uma nova realidade começa a surgir no campo de batalha. A tecnologia passou a desempenhar um papel cada vez mais decisivo no conflito. Drones de reconhecimento, drones de ataque e sistemas de vigilância estão mudando completamente a forma como as batalhas são travadas. Hoje, qualquer movimento de tropas pode ser detectado rapidamente. Tanques, veículos blindados e até pequenos grupos de soldados podem ser identificados por drones que observam o campo de batalha constantemente. Isso torna ataques surpresa muito mais difíceis. Ao mesmo tempo, aumenta a precisão dos ataques de artilharia e mísseis. Um único drone pode localizar um alvo e guiar um ataque que destrói equipamentos valiosos em poucos minutos. Esse tipo de guerra tecnológica está causando perdas constantes para ambos os lados, mas também está tornando o avanço militar muito mais lento. Cada metro conquistado exige planejamento, vigilância e enormes recursos. Por isso, grande parte das batalhas atuais acontece em áreas fortemente fortificadas. Trincheiras, bunkers e campos minados se tornaram comuns ao longo da linha de frente. Em muitos lugares, o cenário lembra conflitos do século passado, com soldados lutando por pequenas áreas de terreno enquanto a artilharia pesada domina o campo de batalha. Mesmo assim, nenhuma das partes demonstra sinais de recuar. A Rússia continua tentando manter pressão militar constante, e a Ucrânia continua resistindo e tentando recuperar territórios ocupados. Enquanto isso, o mundo observa atentamente. Governos, analistas militares e líderes políticos tentam prever qual será o próximo movimento. Mas uma coisa é certa: a guerra mudou profundamente a região e já deixou consequências que podem durar décadas. Cidades destruídas, milhões de pessoas deslocadas e um enorme impacto econômico fazem parte da realidade do conflito. E apesar de anos de combate, o futuro da guerra ainda permanece incerto. Os próximos meses podem trazer novas ofensivas, novas estratégias e novos momentos decisivos. Cada batalha, cada avanço e cada decisão política pode alterar o rumo da guerra. Por enquanto, o conflito continua.